Olá pessoal, vamos ver aqui algumas perguntas. No cupom dos juros semestrais, a B3 desconta uma pequena parte do IR e a corretora desconta o resto? Não. A corretora desconta o imposto de renda e repassa para a Receita e, e depois ela informa isso para você no anual, né, no demonstrativo anual. E o que a B3 desconta é a taxa B3 proporcional ao período. Quando que a gente paga a taxa B3, pessoal? No resgate antecipado, no vencimento de título e no pagamento de juros, no pagamento de cupons de juros, tá? Então, isso aí eu detalhei bem no vídeo, cálculo detalhado do cupom de juros do IPCA 55, tá? Eu publiquei há poucos dias esse vídeo, tá ali, basta descer um pouquinho a tela na aba vídeos. Boa noite. Títulos que pagam juros semestrais no vencimento. É pago apenas o aporte realizado? Não, é pago. O que é pago no vencimento de um IPCA com juros? O VNA, se você tiver um título, é um VNA, e o último cupom de juros. Então, se você tem meio título, é meio VNA, e assim por diante. Então, e o VNA, vocês sabem, ele é corrigido todos os dias pela inflação, certo? Então não é só o aporte, não. Seria pelo menos o aporte corrigido, certo? Mas tem o aporte e mais o último cupom, tá? O Lucas manda para nós questão sobre os prefixados. Não ter superado os 12,x%, será que tem a ver com a Selic? Não, não tem a ver com a Selic, não. Tem a ver com o mercado tá assim julgando que o prêmio na curva de juros do Brasil já está alto o suficiente. Então eles estão em compasso de espera, eles estão esperando por melhoras, eu creio. Como deve passar de 13% a Selic, né? Um provável estresse quebraria essa barreira? Pois é, o correto do ponto de vista das finanças é assim, ó. Pré-fixado tem mais risco que pós-fixado. Logo, eles devem pagar mais. E não está acontecendo, certo? Porque estão pagando a mesma coisa, a bem dizer. Tudo ali na casa de 12 e alguma coisa por cento, às vezes a Selic até pagando um pouquinho mais. Agora 12,65 e os prefixados caindo. Então, assim, ó, é a avaliação do mercado. E é isso. Infelizmente, assim, ó, é o que tem para hoje. É isso, certo? Cabe ao investidor decidir se vale a pena correr o risco do prefixado para receber talvez até um pouquinho menos que a Selic. Claro, os prefixados têm mais tempo, a Selic é de curto prazo, pode mudar em seguida, e o prefixado, uma vez que você prefixou, você está congelado com aquela taxa. O risco é muito maior. Por isso que eu acho que ele tinha que ter mais prêmio. Mas a decisão é do investidor. O que tem na prateleira é isso. Você topa o risco do prefixado, até ganhando um pouquinho menos que a Selic. Se topar, boa sorte. Rodrigo, pelas taxas está compensando mais comprar IPCA 26 do que 35? Ou seria melhor continuar comprando somente IPCA 35, que é o que estou fazendo? Qual seria a sua visão? Bom, a resposta do Valdener aqui está super correta. Vai depender dos seus objetivos. O 35 é muito usado aí pelo pessoal para título de aposentadoria, certo? Para chegar lá em 15 de maio de 35, você tem todo aquele juro composto maravilhoso acumulado e aí você vai receber aquele montante e vai decidir aí o que vai fazer, se de repente vai fazer uma viagem pelo mundo ou se vai comprar ativos que geram renda para ter um complemento de renda legal na aposentadoria. Enfim, vai ser um problema assim muito complicado de resolver, certo? Mas vamos ver aqui o ponto que o Rodrigo tá levantando sobre as taxas, e eu estou aqui com a tela de fechamento do dia 17 de maio. Vamos focar aqui nos dois. Então, assim, ó, pelas taxas, vamos tentar. Eu acho que ele quer saber o raciocínio do gestor. Pelas taxas, pessoal, qual é que está mais interessante? 26 ou 35? E aí, em função de taxa, se vê também
a relação risco-retorno. Então vejam só, por um prazo de 4 anos você recebe 5,44% ao ano, acima da inflação. Já por um prazo de 13 anos você recebe IPCA mais 5,62%, ou seja, qual é a diferença? Qual é o prêmio de taxa por 9 anos? 18 basis points. Esse prêmio é pequeno. É 2 basis points, quer dizer, 0,02% a mais ao ano para correr risco de marcação a mercado para um gestor pode ser inaceitável, tá? Mas assim, ó, os gestores, os fundos, os grandes bancos, acompanhem na nossa série sobre investindo com os tubarões toda terça de manhã, eles estão comprando IPCA longo, gente. Eles estão comprando IPCA longo. Então, assim, é aquilo, né, gente? Em momentos como o atual, em que as taxas mais altas ficam nos prazos mais longos, mas a diferença é muito pequena. Mas aí que tá, entendeu? Quantas vezes na história aí dos títulos aconteceram taxas próximas dos 6%? Isso que a taxa do IPCA 35 deu uma baixadinha. Estava 5,7%, questão de 10 dias atrás. Então esse é o ponto. Eu acho assim, ó, que você, investidor pessoa física, está investindo para aposentadoria, a taxa caiu um pouquinho, ou a taxa encostou muito, ou eventualmente a taxa do IPCA 26 até fique maior que a do 35. Vamos supor um cenário assim de curva extremamente invertida, né? Crise muito forte, mundo caindo, a Armagedon chegando, apocalipse bíblico, tudo junto, certo? E a taxa do IPCA 26 ficou mais alta que a taxa do IPCA 35. Isso é motivo para mudar os planos de aposentadoria? Óbvio que não, óbvio que não. Talvez seja motivo assim para dividir um pouco o aporte, né? Se a taxa do curto prazo está muito, muito interessante, de repente aporta um pouquinho no curto prazo. Mas não sai do seu plano original. Não modifique o plano original básico, certo? Porque a grande questão é a seguinte, que eu acho que pega muito mais para a pessoa física do que para o gestor, que é o seguinte, lá em 26, a gente ainda vai querer continuar investindo para aposentadoria. E aí a gente pode, de repente, ter taxas de IPCA mais 1%. Isso já aconteceu, pessoal? Já aconteceu. Já aconteceu nos leilões em 2020. Nós tivemos, em 2020, o Tesouro IPCA 23 com juros, que foi vendido a IPCA mais 0,7%. Tá documentado no canal. Só ir lá atrás. Só que é um vídeo bem antigo. E esse IPCA mais 0,7 para um IPCA 23 foi vendido. Teve negociação. Institucional comprou 0,7 acima da inflação. Só que para pessoa física, um 0,7 acima da inflação, você vai pagar muito caro no título. Esse é que é o problema. Você vai pagar muito caro. E aí, com 0,7 acima da inflação, nesse exemplo bem pontual, bem específico, que talvez não se repita tão cedo, provavelmente com uma inflação aí de 10, 12%, o imposto de renda abocanha toda a tua rentabilidade real. E isso é muito ruim, né? Porque a taxa é muito baixa. Então, investindo na aposentadoria, o dinheiro de aposentadoria só no 35, você está livre desse risco que é o chamado risco do reinvestimento. Pode ser que lá em 2026 as taxas estejam 6, 7, 8%. Como saber, pessoal? Como saber? Tá, e na outra questão. Mas então, por que vale a pena ter IPCA 26 dentro da carteira? De novo, uma coisa é o objetivo de aposentadoria. Na carteira, o ideal é a gente estar diversificado e ter dinheiro para objetivos de curto, médio e longo prazo. E o IPCA 26 vai atender tecnicamente ao curto prazo, porque curto prazo em mercado financeiro é até 5 anos. Então, pessoal, IPCA 26, tá? Ele é muito seguro, ele é muito tranquilo, ele responde pouco à marcação a mercado, tá? Então, se a taxa subir, ele vai perder muito pouco ou vai ficar no 0 a 0. E se a taxa cair, sim, ele dá ganhos, mas são pequenas, de pequena monta, certo? São pequenos ganhos. Então ele faz um papel de defensor
junto com o Tesouro Selic, tá? Faz um papel de defensor da carteira, para a carteira não oscilar muito. E é bom ter, sim, uma parte da carteira em IPCA 26, mas com outra finalidade, certo? E esse dinheiro lá em 26, quando ele vencer, você não vai transportá-lo para o dinheiro da aposentadoria, não. Ele vai continuar sendo curto prazo. E aí você vai trocar por um IPCA mais curto, talvez, por exemplo, um IPCA 30 ou 32 principal, lá em 26, ou um Tesouro Selic de 4, 5 anos aí a vencer, seriam opções bastante adequadas. Então, assim, ó, na cabeça de gestor, provavelmente 18 basis points sejam muito pouco prêmio ou quase ausente por 9 anos a mais de risco de marcação a mercado. Talvez eles não queiram, embora muitos estejam comprando IPCA 35, IPCA 32, perdão, IPCA 45 e IPCA 60 nos leilões. E para pessoa física, eu não vejo por que comprar o 26 se o objetivo é a aposentadoria. Agora, se o objetivo é diversificar a carteira e alocar o dinheiro de curto prazo, aí o IPCA 26 faz todo sentido. E aí o tamanho dessa alocação, quem define é o investidor. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.